Legal. 15 capítulos de Levíticos, nós temos visto bastante coisas, né? Então vou dar uma passada, em vez de fazer... Não, agora que eu estou aqui em cima, vamos fazer uma pensada no macro novamente, a gente lembrar por que nós estamos estudando Levíticos, afinal de contas. Sempre pensando naqueles 3 termos que resumem a história de Israel. A criação, o êxodo e o exílio. A nossa linha de tempo que ajuda a gente se localizar, né, no mapa do Antigo Testamento, com a cruz sendo o alvo principal. E olha, isso aí é importante porque nós estamos estudando Levíticos, afinal de contas, não para saber como comer comida, como se vestir direito, não para como sacrificar animais direitos a Deus, mas como que isso tudo, como um pacote, nos ensina sobre a obra da cruz, a morte de Jesus, por que foi necessário que ele morresse, assim que fala, né? Qual é assim o impacto do sangue dele, por que o sangue dele tinha valor com a gente? Tudo isso é baseado na lei que Deus estabeleceu. E nós vimos por princípio que a lei, chegando aqui no período do Êxodo, ele teve algumas funções, né? Uma delas era de identificar e condenar pecado, de acordo com Romanos 5 e Romanos 7. Então só vou escrever aqui: condenar pecado. Identificar e condenar o pecado. Ele fala o que é errado, o que não é errado. Estamos no meio disso ainda no capítulo, né? O sistema sacrificial que a gente está vendo é como se aproxima de Deus. O que é necessário para você se aproximar de Deus? Então a gente tem um sistema sacrificial introduzido. Algumas características, né, desse sistema era que uma coisa bem forte que a gente viu com o bezerro de ouro, todo aquele processo logo depois do Êxodo, que esses sacrifícios Deus deu de forma porque Ele queria viver e morar entre o povo. Ele queria tornar possível que o povo problemático, pecador, tivesse essa oportunidade de viver com Ele, próximo deles. Ele quer participar de todos os aspectos da vida deles. Então, celebração, momentos importantes, marcantes, Deus quer participar. Ele quer estar no meio de tudo isso. E esse sistema sacrificial ensina a eles o quanto Deus faz parte da vida deles, ensinando também o quão sujo eles são. Sistema sacrificial. E esse sistema também ensina a gente sobre a função do sangue inocente e como o sangue inocente nos lava. Na verdade não, lava a presença dele, né? Que os nossos pecados, eles sujam a própria presença de Deus. É o tabernáculo que precisa ser limpo do nosso pecado. Então, uma coisa que também falamos sobre isso é que o jeito que Levíticos ensina sobre pecado e impurezas é que se o meu vizinho pecou, digamos que ele pecou escondido ou está impuro, essa impureza afeta a presença de Deus. Então, por isso, eu faço parte do processo, né? A vida dele não é só dele, ele que se vire e eu estou na minha, eu com Deus e ele com Deus. O negócio é Deus no meio, é uma coisa comunal. Os problemas dos outros são os problemas nossos, porque os nossos problemas afetam a presença de Deus, e se Deus for embora, isso é muito ruim para todo mundo. Ou se ele ficar irado, isso afeta todo mundo. Então gerava uma consciência comunal de problemas, dos pecados e impurezas. Então a gente se importando com a vida um do outro. Estamos aprendendo sobre a questão de santidade ainda. Nós vamos ver isso mais nessa próxima parte do livro. Como os primeiros 7 capítulos, nós vimos o seguinte: dividir o livro da seguinte forma. Estou ainda resumindo aqui, tá? Só de forma a gente lembrar tudo que a gente está estudando e pensando. Pelo menos eu preciso às vezes um pouco disso, chegar e vimos isso, estudamos isso, e parece que aí eu estou pronto para engajar com o assunto do dia. Dividi os primeiros 7 capítulos, aí colocamos 8 a 10, onde morrem lá os 2 filhos de Arão,
Vimos semana passada o próximo bloco de 11 a 15 e hoje estamos vendo o 16. Vou deixar o terceiro aqui no canto, quer dizer, o último aqui no canto. Hoje a gente não chega lá, com certeza. Então nós estamos aqui no 16. Mas esse 1 a 7, só resumindo agora. Às vezes eu faço isso para me lembrar o que eu li. Eu dou uma lida na semana, lembrando que a gente lê, né, o texto mais do que uma vez. Várias vezes, a gente vai repetindo. Isso é o jeito da gente aprender o que está na Bíblia. E organizando assim os nossos pensamentos ajuda também a Deus falar com a gente. Só lendo uma vez, isso não vai... Você não vai aprofundar muito. Então a sua leitura vai ser repetida às vezes. Temos falado um pouco sobre isso. Olha, nos primeiros 3 capítulos, de 1 a 3, nós vimos os sacrifícios voluntários. Os 3 voluntários. Vocês lembram quais são os 3 voluntários? Sem olhar, não vale olhar. Não precisa ser em ordem correta ou nada assim. Vamos chutando aí. O holocausto é um. Falamos que ele é totalmente queimado, né? Nada sobra, representando uma entrega total a Deus. Todos esses sacrifícios ou ofertas nos ensinam algo sobre o que Deus quer de nós, também o que agrada a Ele. E uma das coisas que agrada a Ele é essa consagração inteira. Então todas as partes do animal era queimado, nada que sobrava tinha nenhum tipo de valor. Então era um presente, uma oferta, representando. Você chegava e você colocava a mão como um jeito de você falar: isso aqui me representa, né? Estou dando isso aqui a Deus, dando a minha vida a Deus. Tem oferta de cereais, que o termo que eu usei foi veneração. Eu ia falar adoração, né? Que é um outro jeito de você dar e você agradecer ou reconhecer. Isso é muito semelhante à coisa que a gente faz com pessoas que a gente gosta. Estava no mercado, eu comprei um babalu para você. Legal. É um jeito de a gente dar e reconhecer alguém. Estamos pensando em você. E em todas essas, Deus regulamenta tudo. Né? Se você vai se aproximar de mim, você quer se agradar, quer me agradar, você vai fazer de uma forma única, não vai ser de qualquer jeito, né? O holocausto vai ser de um jeito bem específico. A base disso é que Deus, ele é único, porém, ele é único, então até a forma que nós nos aproximamos dele tem que ser de uma forma única e especial. Então nós temos mais um, tem a veneração aos cereais, o holocausto, e tinha uma terceira voluntária. O quê? Tem esse termo aí, a das pazes, né? A pacífica. As traduções são um pouco diferentes. Vou colocar só paz aqui. Este é o sacrifício que você come. As outras você não recebe muito, você não come nada. Mas este é qual você compartilha com Deus. Toda a carne que for comida em Israel vai passar por esse processo. Então você não tem o direito a comer carne. Você não tem o direito a matar um animal. Mas se você quer comer a carne do animal, você tinha que fazer esse processo nos relembrando de que a vida é Deus quem dá. Ele é o dono da vida, nós não temos o direito, nós temos o privilégio de poder comer uma coisa que Ele nos deu. Então é um jeito de reconhecer isso com Deus. E também era algo que você fazia para marcar eventos na sua vida, né? Uma celebração. Então Deus queria fazer parte de todos os momentos importantes da vida do seu povo. Aniversário, comemorando talvez vai ser o casamento, vai ser outro, não sei o que mais a gente podia marcar, mas seria momentos especiais que eles iam matar um animal e comer a carne, e Deus fazia parte do momento de celebração. Então nós tínhamos esses 3, aí os capítulos 4 a 5 nós tínhamos mais duas ofertas. Era pelo pecado encoberto. Era a oferta do pecado encoberto, que a pessoa não sabia. Não é encoberto,
É o sem intenção, né? Sem intenção, né? Os pecados de sem A intenção. pessoa não sabia, na verdade. Sim. Isso que é encoberto. É tipo, foi sem querer. Tipo, eu tropecei nesse negócio aqui, eu não tropecei por querer. Às vezes pode ser que um sacerdote errou a data do sábado, né? A gente falou sobre quais poderiam ser essas ofensas contra Deus. Até as coisas sem querer Deus ele levava a sério. Mas a oferta em si a gente deu o nome de purificação. Apesar do nosso texto ter a palavra pecado, a gente aprendeu que a palavra pecado ela tem também a conotação de purificar. Por estranho que pareça, essa palavra tem esses dois sentidos em hebraico: pecar e purificar. Então, a oferta do pecado é tecnicamente a oferta que purifica a gente. Purifica, o tabernáculo. Então, quando a gente erra sem querer, Deus providencia um meio de acertar as contas com Ele. E a última. Falamos que os pecados intencionais, elas não têm ofertas. Elas dependem totalmente da misericórdia de Deus. Então, pecados feitos de propósito, Quando o sacerdote faz, e aí o povo... esse é sem querer. Mas tinha um que era reparação. Isso é quando você acaba pecando contra alguém e algo é devido, né? Um pecado que é feito não só você e Deus, mas quando você peca contra alguém, você rouba alguém, você mente contra alguém. Oferta de reparação. Só pecado consciente, no caso? Isso aí parece que é consciente, mas com um grau de consciência não tão alto, né? A gente viu ali que um dos casos pode ser que você mentiu, digamos, você foi chamado para testemunhar contra um roubo e você mentiu, falou que viu nada. Aí mais tarde você ficou com consciência pesada, você vai e confessa. Então isso aí aí você tem que acertar as contas com a pessoa. Então Deus fala: antes de você vir acertar as contas comigo, é importante que você vá e acerte as contas contra a pessoa que você pecou, né? É os ensinos que a gente vê repetido no Novo Testamento, de Jesus falando que você vem no seu altar aqui adorar a Deus, Deus acha mais importante você acertar as coisas entre as pessoas antes de você prestar culto a Ele. E esse sacrifício é a base disso. Assim, muitas vezes, quando a minha mãe era viva, a mamãe morava em outra cidade, às vezes acontecia uma coisa em casa, vamos supor, a Débora, minha filha, estava mal, doente, qualquer coisa. A minha mãe ligava: está tudo bem? Eu dizia: não, está tudo bem, não tem problema nenhum. Eu estava mentindo, mas eu não considero até hoje que era um mal, porque se eu falasse que alguém estava doente, ela ia ficar desesperada a 1.000 e tantos quilômetros. Então é uma coisa que eu acho assim, por exemplo, eu não acho legal o que eu fiz, mas eu acho que era melhor eu falar isso do que eu causar para ela um estrago maior. Não me olha. Eu já fico. Não convenceu. Não convenceu. Eu me sinto assim. Eu sei que foi legal, mas era um estrago menor do que eu ficar. Então você está dizendo que você não teria nenhum oferta, nenhum sacrifício a dar, porque você não se sentiu culpado. Eu queria assim, não deixar. Eu não queria deixar ela culpada nenhum lá. O que ela ia fazer? E aí eu tinha que. Esse tipo de pecado que é esse que você falou? Não sei, mas eu acho que todas as nossas intenções, a gente vê que Deus leva em consideração a intenção por trás do pecado. Não é só o ato, Sim. mas os sacrifícios levam em consideração a culpa, né? Enquadrar onde que eu ia colocar? Porque eu sei que é um erro, ai, pelo amor de Deus. Vai ter que sacrificar 2 bodes, não vai? Não, é errado. Você pode doar sangue nos próximos 2 meses, todo dia, eu acho que resolve a questão. Todo dia, né? Nós sangue todo dia. Por 2 meses. Acho que não vou nem começar a comentar, não sei onde encaixaria É um isso. exemplo prático que eu quero. É realmente intencional, não intencional. Não, o intencional, de acordo com Números 15, é um que a gente fala assim, diz literalmente o texto: a mão erguida, onde a gente fala: eu sei que isso é errado e eu estou nem aí com você, Deus. Ele fala: isso aí não tem perdão, esse tipo de pecado.
Mas quando a gente sente culpa, esse é um processo, né, do Espírito de Deus dentro de nós. Deus sempre tem misericórdia para aqueles que sentem arrependimento e culpa. É isso que os sacrifícios ensinam. Se você sentir arrependimento, isso te dá habilidade de acessar perdão, até com os pecados mais horríveis, que nem Davi. Ele é o exemplo onde ele encontrou perdão. Ele escreve Salmo 32, como é feliz o homem que tem o perdão dos seus pecados, sem ter feito nada. É porque Deus vê arrependimento como uma maneira de ele oferecer perdão. É o que torna o sangue de toda a oferta válida, né? A gente viu o texto ali diz: se não tiver confissão do pecado, que é a oferta de reparação, o sangue vale nada. É o mesmo animal, ele veio do mesmo lugar, o processo, o ritual é tudo igual, mas se ele não confessar e tiver arrependimento no coração, o sangue não é válido aos olhos de Deus. Então isso revela muito como Deus enxerga o nosso coração com essas coisas. Então acho que Ele vai te tratar do jeito que Ele achar certo. Então a gente leva isso em conta, né? A gente busca saber o que Deus acha disso e nada que 2 bodes não resolvam. Ou alguns R$1.000, assim, eu acho que eu consigo também acertar por você, com Deus. Tem um acesso especial. Isso. Pode até parcelar comigo que não faz. Então esses são as 5 categorias de ofertas que a gente viu nos primeiros 5 capítulos. Aí tem todo o processo dos capítulos 6 e 7 dos sacerdotes. Só falando rapidinho sobre isso, como forma de introdução aqui com a gente, né? Os sacerdotes representam muito como nós precisamos de alguém ir no nosso lugar perante Deus. Deus não fala que qualquer um pode se aproximar. É alguém que tem que até oferecer os nossos sacrifícios a Ele, nos ensinando como nós não temos nem esse direito de se aproximar dele, deixando isso muito claro, né? Então, vimos os capítulos 8 a 10, enfatizando novamente, né, que é aquela da morte, né, dos 2 filhos de Arão, no início do tabernáculo, do serviço do tabernáculo, como Deus leva a sério as coisas pequenas. A santidade dele é real. A santidade mata impurezas. Esse que é o problema de ter santidade e impurezas juntos. Esse é o problema de ter Deus santo e pecadores próximos. É porque se não tomar cuidado, ele mata o pecador, por natureza. É a mesma. A gente tem coisas semelhantes quando a gente vê algum tipo de injustiça feito. Muitas vezes, não sei de você, mas parece que sobressai uma indignidade com aquilo. Ou se for um tipo de roubo ou abuso, ou coisa totalmente errada, às vezes gera dentro de nós uma. Agora você pensa em Deus totalmente puro, santo e completo e perfeito, e ele gera dentro dele também uma reação quando ele vê injustiça ou alguma coisa que é contra a natureza dele. Então esse momento de 8 a 10 mostra isso, né? Essa santidade, a questão da santidade com ele, matando os 2 filhos de Arão. E também eu falei que marca o início desse período. É improvisório esse tempo, né, da lei. Não foi com a intenção de sempre ter a lei, os sacrifícios. Deus estava querendo nos ensinar algo. E nesse momento é muito claro que a lei e a obediência à lei nunca seria a solução nossa. Ela vai ser marcada por morte mesmo. Esse é o propósito dela, identificar o problema, não de resolver o problema. Ela aponta para a solução, né? Tem que ser sangue inocente. E os capítulos de 11 a 15, vimos todas as coisas que contaminam, as impurezas. Não vou passar pela lista, tem umas coisas meio nojentas na lista, mas são coisas do nosso corpo, são coisas naturais. Isso vai nos ensinando que nós naturalmente nós somos fábricas e máquinas de impurezas e precisamos de ajuda nesse sentido, né? O nosso corpo vai fabricar, vem de dentro. Impurezas é algo que vem dentro de nós, que é o que Jesus ensina. Os nossos pensamentos, é o nosso coração. Então na lista ali a gente tem coisa do corpo, de comida, e isso ajudava e gerava uma consciência do povo de Deus em todas as coisas. Comida, roupa, o seu corpo. Todo dia Ele queria que você tivesse consciência da presença dEle na sua vida. Ok. É um resumo dos primeiros 15 capítulos. Tá? Já deu para aquecer um pouco, relembrar da leitura desses últimos meses em Levíticos? Espero que sim.
Gostaria então de abrir para a gente você comentar, ou perguntar, ou falar suas observações sobre o capítulo 16, o que vocês acharam, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês acharam confuso, e aí vamos ver, tratar o capítulo em si. Legal? Então, 16, dia da expiação. O que chamou a sua atenção? O que você achou de interessante, de diferente? O que marca esse dia dos outros dias? Chamou mais atenção foi esse bode. Dois bodes? Tinha certeza que vocês vão falar bastante sobre o bode Azazel. O que é isso? Mas nós vamos tratar esse assunto bastante, na verdade. Mas bode e carneiro não É a mesma coisa? Ah, eu conheço. de carneiro não. Acho que daí que vem a expressão, vai dar um bode. Não sei, talvez seja, não sei. Mas o bode de Azazel é interessante, né? Parece que vem do nada. O que é isso? Hoje nós vamos tratar dessa questão. Você tirar a sorte também, né? O bode. Você viu tirar sorte, engraçado, né? Mas eles tiravam muito sorte com as pedras. Parece que a implicação é que ele estava usando as pedras que a gente falou, né? Se uma ficava acesa, como é que funcionava, a gente não sabe muito bem. Mas é um jeito que Deus tinha até dado para eles poder fazer perguntas de sim ou não. O que mais que vocês acharam interessante? Que vale a pena a gente anotar aqui. A gente podia ganhar 2 pedrinhas quando se convertesse, mas é mais fácil essa coisa. Devo eu? Hoje A Deus. aplicação seria mais rápida. Mais rápido. Então, é interessante que o bode, eles oram sobre ele, pega os pecados, põe em cima dele, coloca ele para fora, e lembra Jesus, quando ele morreu por nós na cruz, ele foi colocado fora, foi levado fora, Jesus não morreu dentro de Jerusalém, igualzinho o bode aquele pecado, foi colocado para fora. E o outro que foi sem pecado, esse eles sacrificaram. Eu achei bem simbólico isso, bem forte. Os 2 bodes. E você fez uma coisa interessante que nós estamos fazendo aqui, que os 2 bodes representam Cristo de alguma forma, né? Sim. Por princípio, nós estamos fazendo isso, né? Que Jesus ele é o cúmulo de muita coisa, não só os animais, mas como as vestes, como o próprio muro do tabernáculo, o véu, ele é tudo, né? Quando a gente fala que Jesus Cristo ele cumpriu a lei, é muito mais que ele cumpriu um sacrifício, ele cumpriu tudo foi provisório nesse sentido, para nos levar a conhecer a cruz. Então é válido nós fazermos essa pergunta, como que Cristo é revelado nesses 2 bodes, que nem a Amada estava falando. Eu também queria falar sobre, nós, por exemplo, na África, nós sentimos muito isso no meio do povo que não é cristão. Nós sentimos muito isso. Às vezes, no meio do mato, você encontra uma galinha, não perto de uma vila, isso aqui, fazem. Só que até aqui ninguém ainda dos estudiosos, teólogos, conseguiu. Como é que chegou até a nossa parte, não é? Agora você vê que a África do Norte e sabe, aí no meio havia essa barreira grande do deserto, mas incrível que não é um país faz sentir isso com muita força. Não é dos pagãos. Pecado? Por exemplo, alguém está doente, não é? Eles acham que o mal está a causar isso. Então, para isso, eles vão ao curandeiro. Não oferendo. Isso. Então, levam esses 2 bodes mesmo. Ele mata o sangue, eles fazem para a pessoa e lá, todos que estão lá. E o outro, então, ele põe nas mãos e o curandeiro, ele
tipo oração, né? Que o mal que está nessa pessoa, que vai nessa aqui. E então, a partir de lá, esse vai ser lançado longe mesmo disso. E então, ninguém pode comer aquele. Então, aquele vai desaparecer para levar o mal que se encontra nesta pessoa. Só que, como é uma coisa que não é para Deus, eles não sabem que é uma coisa de assim, pecado, né? Que está nessa pessoa. Só acham que é um mal que está nessa pessoa que é preciso retirar. Como que o nosso povo conseguiu isso? É que isso sempre me faz. Mesmo quando eu li isso, eu disse, mas eu queria saber como é que chegou isto lá, nesses povos. E às vezes a gente busca também humanos, né? Que nos diz assim que, na verdade, a divindade sobre as pessoas está lá. Só que não é para Deus, mas que está lá, que há um Deus, há um Supremo. Mas a coisa parece que está torta, não é? Não parece, mas está torta. Então, ela estava muito lá. O ritual dos 2 bodes, ele não tem origem aqui em Levítico, né? Porque já existia antes de Israel essa tradição, inclusive em Babilônia e também na Anatolia, norte de Israel, tinha rituais bem parecidos também. O conceito era sempre de que uma doença ou uma malignidade, uma coisa ruim, a gente pode transferir ela para um animal que leva longe. E agora o que distingue o relatório que a gente tem em Levíticos é que o que está sendo colocado sobre o animal não é um espírito mau, não é uma doença de um lugar, não é ela é o pecado gerado pela pessoa. Então o que Levíticos faz, ele pega uma tradição conhecida, um conceito que eles teriam em mente, transferir coisa ruim. Só que o que é ruim que está sendo transferido é os pecados, é o pecado que gera as coisas ruins. Então, o que Levíticos estava ensinando de uma certa forma, ou Deus ensinando eles e também a nós, é que as coisas ruins elas são geradas pelo pecado. É a desobediência a Ele que gera a coisa ruim e precisa ser retirado da gente, né? Colocado em outro lugar. Então é muito interessante esse ritual que originou, sei lá como, se foi Deus. Naqueles negócios da passagem dos porcos, né, que Jesus manda para os porcos, porque a Bíblia mas isso foi na época de Jesus. Mas eu acho que a gente vai chegar, nós vamos chegar nesse negócio. Nós vamos chegar, quando a gente falar sobre Azazel, eu acho que vai ter uma correspondência com o que Jesus faz. Ele chega e faz coisas que só Deus faz, que era até previsto aqui em Levíticos. Mas é verdade, o ritual em si, ela já existia, de usar 2 bodes ou 2 animais, um que tinha o sangue, né, porque o sangue não podia ser do animal que tinha pecado, senão o sangue não purifica. O sangue tinha que ser de uma coisa inocente. Aquele que carrega o pecado, ele é nojento, ele precisa ir longe, precisa ser afastado do lugar que é puro. Mas se alguém encontrasse o animal aí, ele morria de certo. Mas não sabia, se a pessoa não sabia, se alguém lá Acha o bode lá, acha um bode lá, não sei de onde comer, igualzinho alguém lá da sua região que não sabe, que não conhece a história. É a mesma coisa. Olha, tudo eu já sabia, porque não é selvagem, não é? Aí encontra um bode no meio do mato, ele já sabe. Esse aí está carregando maldade. Aí ninguém pega não. A não ser o leão, sei lá, um lobo que vai pegar ele. Mas pessoas não pega não. Todo mundo sabe, né? A história isso. O que mais que capturou a sua atenção aí, então, no capítulo 16? A gente vai voltar à questão dos bodes, só queria... Eu achei futilidade o negócio das roupas, mas pode ser que tenha alguma coisa por trás, mas eu achei assim... Os vestes, por que isso? Os vestes, por que eu achei? Interessante. Pode ser que não. Parece um detalhe meio, nada a ver, né? Tem que ficar trocando de roupa, tomando banho constante. Mas eu acho que tem alguma relevância.
O restante é meio repeteco do procedimento dos outros holocaustos, dos outros sacrifícios. Sim. Depois do 20 lá, tudo mantém o mesmo nome. Uma coisa que é diferente é só uma vez, né? Uma vez no ano. Parece que se for mais do que isso não dá. Mas tinha que ser feito. Também. Oi? Haja animal também. Esgotar os animais. Mas é interessante que é só no Santo dos Santos, né, que certas coisas é feita nesse dia, é só uma vez. Viu? Então, esse dia Deus marca, eles já sabem ou é aleatório? Porque Deus fala, né, para... É o 10º dia do 7º mês. Ele alerta, né? Não entra toda hora lá, porque uma hora eu apareço, ele pode ser morto. Tinha um dia específico marcado. Faz parte das 3 vezes no ano que todo israelita ia para Jerusalém, ou para o templo. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa antes de nós começarmos a olhar o capítulo 16? Esse 10º mês, a referência seria mais ou menos... 7º mês. Não, tudo bem, mas é o calendário da época. É lunar, mas ela corresponde basicamente perto de outubro. Sempre vai cair perto de outubro. Perto de outubro. É. Seria equivalente ao nosso... Para eles seria o tempo da colheita, né? Tipo o final da colheita. Então, começando o inverno. Essa é a ideia. E tinham uma semana inteira logo depois de celebração disso, reconhecendo Deus como aquele que deu tudo. Eu acho que é festa de tabernáculos que chama. Tem uma razão por ser nessa época, alguma coisa... No final aqui a gente vai tentar colocar no calendário anual. O Levíticos dá o calendário anual para eles. Deus até fala, o início de ano vai ser a Páscoa, aí vai ter uma série de coisas, então ele dá até um tempo para eles viverem. Não é só regulamentação de comida, roupa, oferta, mas também é tempo, economia, tudo Deus regulamentava. Se você vai viver na minha terra, Deus diz, você vai seguir as minhas regras e eu quero que sua vida inteira seja permeada por mim. Então até os dias, foi tudo marcado. Tanto que eu li um livro quando eu era adolescente que fala que Jesus provavelmente teria nascido em março, não dezembro, segundo esse calendário. Não sei se é verdade ou não. Por causa dos pastores. Que eu li isso era. Bom, a probabilidade é bem mais baixo, é bem baixo que ele nasceu em dezembro. É bem baixo que ele nasceu em dezembro. É possível, mas aquela data foi não aleatoriamente, mas foi escolhida porque tinha uma outra festa naquele dia para celebrar. Mas não vamos nem entrar nesse assunto, senão eu fico aqui o dia todo falando sobre isso e todo mundo vai ficar bravo comigo. Mas eu gosto do Natal. O 7º mês é julho, não? Oi? Mas você falou que é próximo? É julho. O que é próximo? O 7º mês seria julho. Não, mas é um calendário. Não, o calendário deles, o início seria abril. É mais perto de abril, março, abril, e aí contam 6, 7 meses. A primavera é a Páscoa. Então, o início do ano era aqui, né? Era a Páscoa. Ok, vamos olhar o 16 então. Vamos ser felizes. Vamos ler Levítico 16. Vocês estão no meio do Pentateuco. Que sensação maravilhosa, hein? Um dos livros talvez menos lidos. Mas esse capítulo é muito legal, é muito bom. Vamos lá, os primeiros 2 versículos. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre toda hora no lugar santíssimo atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Então Arão só vai entrar uma vez por ano para que ele não morra. Até o jeito que é falado aqui me dá aquela implicação que uma vez já é quase o limite, né, para alguém entrar lá dentro. É quase uma exceção. Então, enfatizando novamente que acesso à presença de Deus é limitado.
por causa dos nossos pecados. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado. Essa frase aqui eu falei, né? Oferta de purificação. Não é que ele cometeu um pecado, é só ele tem que purificar o lugar antes dele entrar. Oferta de purificação e com um carneiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calções também de linho por baixo. Porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas. Por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado, pela purificação, e um carneiro como holocausto. Então, ali no versículo 4, né, essa questão das vestes, que a Amada falou, nossa, que encheção. Por que temos esse negócio das vestes? Nunca temos nenhum lugar que fala claramente por quê, mas nós temos usos. Um dos usos das roupas era de ajudar a definir a importância do momento. Então, até o fato que ele tem que se vestir com a roupa ajuda ele a entender o que é que ele está fazendo. Ela representa o foco. É que nem a gente se veste por certas ocasiões de formas diferentes. Ela representa a seriedade ou a levidade? Não. Leveza. Beleza. Leveza do momento. Muitas vezes a roupa que a gente usa fala, o cara está sério. Você vê a pessoa falar, ele tá hoje, nossa, o cara vai trabalhar hoje, ou sei lá, tá? Você olha para a pessoa e o jeito que ele está andando, o vestido, o cabelo, a cara, se ele lavou a cara, o rosto, sei lá, isso revela o que está acontecendo com a pessoa, né? A palavra correta seria informalidade. Informalidade. Então a roupa em si talvez seja uma maneira de investir ou vestir aquele momento com seriedade. Tem uma roupa que ele só vai usar uma vez no ano, só para aquele momento. Então ele está se preparando, ele está, né, mentalmente, emocionalmente, tá. E possivelmente a roupa também é necessária para proteger ele de santidade. Talvez o corpo dele não seria bom ele ficar lá. Isso a gente tem um pouco que Deus fala que Ele não quer que a nossa nudez seja exposta no altar dele. Então é até um jeito de a gente ser coberto, porque nós precisamos de cobertura perante Ele. Nossa nudez, digamos, representando, né, nossa pecaminosidade. Então é possível que tenha um pouco disso aqui também. É, toda essa atitude, né, ajuda a gente a ter uma noção. Me remeteu lá para o Jardim do Éden. Eu acho que estranho, sempre legal para lá. Mas assim, depois do pecado tá bom, e aí outras coisas, né? Sim, pelos pecados ele precisava se cobrir. E antes nós tínhamos um acesso totalmente aberto, né, com ele, uma intimidade bem profunda. Mas até esse ritual todo representa que Deus quer ter isso, Ele quer ter intimidade, né? Ele quer tornar isso possível. Essa questão da reverência que a Ana falou, fiquei pensando naquele texto que o convidado não vai com as roupas ampliadas, ele vai com as roupas que demonstram desrespeito, né? E ele é expulso, né? Ele é jogado das trevas, né? Eu lembrei do casamento. Eu fico até emocionada na hora que eu lembrei aqui lendo. Quando a noiva vai casar, ela põe um vestido branco para simbolizar pureza. Um momento, Porque, E o Novo Testamento a gente viu, ele aproveita dessa imagem de se vestir e fala de a gente se revestir com as atitudes de Cristo, a vida de Cristo, a gente coloca na nossa vida, a gente acorda e devemos nos revestir com as atitudes e a vida certa, pura e santa. Então tem uma correspondência para a nossa vida. Talvez por nossa informalidade na igreja que a gente tem, a gente fica um pouco fora disso, né? Mas tem algumas igrejas que gostam de se vestir diferente no dia de domingo, e a tradição vem de coisas assim, que a gente se mostrar o valor que a gente tem pela determinada coisa através do vestimento. Não que as vestes em si são mágicas, é só nós queremos dar o nosso melhor e queremos vestir o momento, né? O ritual afinal é isso. O ritual não é mágico, o ritual apenas coloca a importância no momento, ajuda a gente a ver que esse dia é diferente dos outros. Qualquer coisa que vai nos ajudar a fazer isso é válido. É impressionante, né? Essa última vez que nós fomos lá para a Tailândia, no dia seguinte que eu cheguei, o rei morreu. Viu o que você fez lá? Chega, pessoas... levou morte. Dizem que ele já estava morto faz tempo, só foi o dia oficial. Ah, E é impressionante como todo mundo lá se vestia de preto.
Preto ou branco? Preto ou branco. Você ia no shopping, é muito impressionante. Até a gente se vestiu também, respeito lá, o pessoal ajuda, falou, se vocês quiserem. A gente ficou também de camisa preta, alguma coisa preta, mas parecia que estava todo mundo uniforme no shopping. Impressionante. O respeito ao rei. Então, lá, fica no centro. Um mês de preto e branco, 3 meses sem comemoração nenhuma. Nenhuma. Impressionante. Bom, então essas roupas, elas têm uma... não são mágicas, elas... vai refletir isso, né? Ajuda. Tá, versículo 6 em adiante, nesse próximo parágrafo, aqui nós chegamos na questão do Azazel. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, ou seja, não é que Arão pecou, ele precisa de uma oferta. Arão vai agora oferecer uma oferta de purificação para ele poder entrar. Onde que eu estava aqui? Para fazer apropriação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes, aqui vamos, e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. Ele vai lançar sortes quanto aos 2 bodes, um para Jeová, o Senhor, e outro para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado, mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no... A minha não tem esse nome. É interessante. Vamos entrar nesse assunto aí que eu achei que seria eu queria pegar um pouco hoje. Primeira coisa, por que a minha Bíblia não tem Azazel, né? Não sei o que, algumas têm. Minha tem essa aqui do celular, não tem. Tem essa coisa, né? Por que algumas têm e algumas não têm? Primeiro, para responder essa pergunta que é bem mais simples, as outras são mais difíceis. Por que algumas traduções variam entre a sua... O primeiro, porque é louco isso aqui, né? Falar uma vai para Jeová e outra vai para Azazel. Parece que o quê? Nós temos 2 deuses aqui? O que é isso? Então ela já é meio confusa. Mas as traduções diferentes, elas surgem porque na tradução do hebraico, a gente chama da Septuaginta, né? Esse símbolo aqui representa a Septuaginta, tá? LXX, número 70. Ela, na tradução da Septuaginta, em grego, a frase traduzida por Azazel é o bode que é levado, o bode que vai embora. Então, algumas traduções, porque isso aqui é meio, o que é Azazel? E ninguém realmente sabe. Obrigado, Zé. Por causa disso, traduções optam a seguir a tradução grego do Antigo Testamento. Isso acontece em vários lugares do Antigo Testamento. A Septuaginta é usada porque às vezes ela está correta e o nosso texto hebraico tem algum tipo de erro pequeno. Mas essa é um dos lugares que fica meio confuso, né, Azazel? Então, por não ficar muito confuso, alguns tradutores optam a leitura da Septuaginta, do bode que vai para fora. Então, o termo Azazel muitas vezes é mudado por causa disso, da tradução grega. Tá? É por isso que algumas Bíblias têm o bode expiatório, ao invés de Azazel. A minha é emissário, bode emissário. O bode emissário, seria essa a ideia. Que não é, né, problemático. Agora o problema é esse negócio do Azazel. Como é que a gente resolve isso? É você lendo, qual que é a sua impressão do nome Azazel? Ele é o quê? Ele parece que é o quê aqui? A princípio eu achei que ele era o Cristo. O Cristo? Não, eu pensei primeiro que era um povo, assim, um povão, mas todo mundo pecador. Depois eu pensei, aí eu vi que é o Cristo, parece. O bode expiatório, falamos que sim, né? Mas esse nome Azazel... Eu pensei assim comigo, lógico, para Deus, para Jesus é o cordeirinho, né? O novilho, estava no novilhinho. Aí para nós os bodes, carneiros, essas coisas. Não, é só... Ok, e alguém mais? No versículo 10, dá a impressão que é um lugar, né, no final, enviado para Azazel no deserto. Mas eu não sei. Então, você vai ver aqui,
como em alguns lugares a gente sempre fica assim, nossa, o que é isso? A gente vai pensando em possibilidades. Essa é outra situação de muita coisa que você vai começar a falar, é igualzinho a que pessoas nos últimos 2000 anos têm chutado, tá? E uma delas é, isso aqui talvez é o nome de um lugar, Azazel. Isso tem sido proposto como uma solução. Que mais? Enviado. Oi? A palavra Azazel não, esse enviado vem da tradução da Septuaginta, mas em hebraico nós temos a palavra Azazel. Oi? Não, por exemplo, seria uma ligação com Jesus, um enviado. Não. Eu acho que com a ideia de ser mandado, sim, nós vemos associação com Jesus. Mas eu quero focar só no Azazel primeiro, a gente tentarmos definir. Só olhando assim, isso aqui parece um lugar, parece ser, que mais que parece ser? Parece ser uma pessoa, um ser. Sim, parece ser alguma coisa. Porque nós temos Jeová e temos o... Alguém que possa receber também. Oi? Algo ou alguém que possa receber. Tipo, algo do Senhor e outro para... Azazel. E essa opção é que deixa muita gente... Nossa... Mas quem é que está recebendo toda essa coisa ruim, né? O problema é que um lugar, não temos nenhum outro lugar na Bíblia que fala de um lugar chamado Azazel. Não temos. E esse nome? Agora nome é interessante. Mas... Oi? Não, parece ser, mas não. Então, Mais alguma opção antes? Oi? Jesus se fez Azazel por nós? Não, estou viajando. Não, mas é uma pergunta válida. Mas nós vamos definir primeiro um pouco Azazel. Essa segunda de ser uma pessoa eu acho que é a mais certa, que nós temos mais base aqui. Ela tem que ser uma pessoa. O problema é o que é isso, né? Quem que é essa personagem de Azazel? A Bíblia não fala nada explícito sobre Azazel, tá? Então o que a gente vai ver é um conjunto de coisas que a gente monta, sabe? A gente vai vendo, isso aqui fala assim, isso fala assim, aí nós temos conclusões boas. Mas nos primeiros séculos, na verdade antes de Jesus, essa questão de Azazel foi bem disputada pelos judeus e começaram a surgir histórias sobre quem que é Azazel e criaram várias teorias e ficaram bem comuns. Isso é relevante só para que a gente veja que eles tinham alguma noção de alguma coisa sobre alguma história de alguém chamado Azazel, e é bem possível que ele está no fundo aqui dessa história. Quem que é Azazel? Ele é uma personagem de histórias fora da nossa Bíblia, que chamam, digamos, livros pseudográficos dos judeus, livros que eles escreveram antes de Cristo. E tem alguém chamado nessas histórias de Azael. Como que chamam livros? Eu acho que eu vou errar isso aqui, eu vou tentar de novo. Pseudo. Falso, grafia, né? Escritos falsos, mas que eram lidos durante essa época. E elas, tipo o livro de Enoque, já ouviu falar do livro de Enoque? Esse é um desses livros. Então tem vários. E no livro de Enoque, no capítulo 6, nós temos uma história sobre Azael, que seria o nome dessa pessoa. Quem que é Azael nessa pessoa? Azael é o chefe dos demônios, quem nós conheceríamos talvez como Satanás. Ele é sabe quando Jesus é chamado de Beelzebul por os fariseus? Beelzebul. Esse é o cara, é o capitão, é o capeta, é o cara que manda nos demônios. Tá, é o grande chefe deles. O que aconteceu com Azael e Deus? Eles não se deram bem. Houve uma grande briga entre ele e Deus. E Deus falou assim: cara, eu vou te colocar numa prisão chamada deserto. Você vai ficar lá sofrendo com seus demônios. Tchau. Ele foi expulso da área celestial e foi mandado a viver, digamos, na terra ou no deserto. Isso, qual foi a causa dele ser expulso? Qual foi a causa da briga? Lembra em Gênesis 6, aquela história de os filhos de Deus descendo, tendo relações com as filhas dos homens? Na tradição judaica antiga,
esse Azael era um desses caras que levou um monte de demônios para lá e ficar com as mulheres e ter filhos gigantes. E Deus falou: nossa, isso é horrível. Aí isso fez parte da condenação do Azael, que ele representa, digamos, o líder. Então esse foi o nome na tradição judaica desse personagem, de um líder dos demônios. Quais são alguns fatores interessantes? É a questão do deserto, é onde ele é punido e é onde ele habita. Isso é um fator que bate com o nosso relatório em Levítico 6. É o lugar que ele fica. A outra coisa interessante é essa questão do bode em si. Por quê? Porque falei da tradução Septuaginta, né? Tradução em grego. Eu sei que é bastante informação meio aleatória, mas a palavra bode, muitas vezes na Bíblia, quando ela é traduzida em grego, é traduzida com a palavra demônio, daimonia. Então quero te dar 2 exemplos disso no nosso texto bíblico, como os bodes são representados. O símbolo do demônio é a cabeça do bode. Em muitas seitas. Aquelas chifres, né? É bem possível que a daimonia, a palavra grega, ela foi usada para descrever forças, espíritos, até coisas de espíritos bons. Mas aí na Bíblia ela é associada com coisas ruins e bodes. Então, vou te dar uma associação na Bíblia de bodes e deserto, só para você ver que isso aqui não é do nada, esse negócio do Azazel, tá? O primeiro trecho que eu quero ler com vocês é Deuteronômio. Deuteronômio 32. Você não pensou que você ia vir hoje na igreja aprender sobre bodes e demônios, né? Mas sempre temos surpresas aqui. 32. 32. Deuteronômio 32. Esse trecho eu estava lendo, eu queria que nós lêssemos só apenas para você ver que quando a idolatria acontecia em Israel, o que Deus já deixava claro, Moisés deixava claro, é que eles estavam adorando demônios, tá? 17 diz assim: sacrificaram a demônios que não são Deus, deuses que não conheceram, deuses que surgiram recentemente, deuses que os seus antepassados não adoraram. Quando eles saíram do Egito, chegaram na terra de Canaã e começaram a adorar as forças que os cananitas adoravam, adotaram os deuses deles e começaram a sacrificar seus filhos, começaram a sacrificar novilhos, cabritos e etc. para esses deuses, a quem em vários lugares, que nem este, é descrito como demônios. Esse era um dos conceitos de Moisés e no Antigo Testamento, que esses ídolos, esses deuses eram apenas forças malignas, chamavam de demônios. Em alguns lugares, essa palavra surge em associação com um deserto, ou quando Deus julga um país. Por exemplo, Babilônia, capítulo 13 de Isaías. Isaías 13. E talvez essa referência aqui seja a mais clara em termos de essa associação. Isaías 13. É difícil só esse versículo, mas Deus está condenando a Babilônia, né? Ele fala que ele vai destruir a Babilônia, vai deixar lá que nem Sodoma e Gomorra, e vai ser tipo um deserto, e vai ter um monte de animais selvagens. Eu vou começar a partir do versículo 19. O versículo é 21, mas 19 dá para a gente um pouco de contexto. Ó Babilônia, joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios será destruída por Deus, que nem Sodoma e Gomorra.
nunca mais será repovoada, nem habitada de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali seu rebanho. Por quê? As criaturas do deserto lá estarão, e suas casas se encherão de chacais, assim que fala? Chacais. Nela habitarão corujas e saltarão os bodes. E tecnicamente, quando a Septuaginta traduz isso aqui, e saltarão os demônios. Aqui está sátiro. Tá? Sátiros. Mas é a palavra hebraica para bodes. Porque o bode representa esse animal meio demoniado ou forças malignas. E a ideia é que Babilônia vai se tornar um tipo de um deserto onde você tem esses animais selvagens. Então essa noção de que o deserto é a habitação dos demônios, nós temos em alguns lugares da Bíblia. E que quando Israel entrou na Terra Prometida, ele tinha que conquistar a terra, mas ele acabou sendo conquistado pelos os ídolos da terra, sacrificando aos demônios. Então esse ritual, ele usa alguns termos que eles teriam um conhecimento bem forte, né? Se hebraico, setim cabeludos. Oi? Setim cabeludos. Isso, são bodes cabeludos. Por isso que os roqueiros são cabeludos. E tem mais um trecho aqui, mas eu acho que esse já é para representar esse negócio meio... A ideia é para representar fora de controle, que não reconhece a autoridade de Deus. E o lugar de deserto é onde eles são julgados, é onde eles habitam. Sabe que em Apocalipse, aonde que fica o inferno e aonde que ficam os pecadores? No final, né? Apocalipse 22, 21. Aonde que vai ser colocado todos aqueles que serão afastados de Deus? No céu não. Céu. Não, o Seol vai ser colocado em um lugar. Oi? Oi? O Hades é um inferno. Ele é temporário. Eles vão ser colocados num lugar, cheio de fogo, né? Oi? Lago de fogo. E aí tem até um nome que descreve que também estarão outros personagens. Oi? Sim, a morte também vai estar lá. Vou abrir lá. Apocalipse, eu acho que é 21. Ou é o final do 20, desculpa. É o final do capítulo 20. Mas antes disso, da grande batalha, o diabo finalmente é lançado lá. Lago de fogo? Isso. Magog e Magog. O versículo 10 é o diabo e a besta e o falso profeta. É enxofre que eu falei, lago de fogo e enxofre. É o lago de fogo que arde com enxofre. O lugar onde Deus coloca todos que vão ser separados é o lugar também que coloca o capitão, o líder do mal, né, digamos. Então essa noção parece que vem de quando Deus julga, Ele destrói, causa esse caos, é onde os demônios ficam, é onde Deus lançou Azael. É como Deus julga, Ele pune e coloca eles todos num lugar só, vão ficar se atormentando. E é onde também os pecadores e todos aqueles que não o aceitem, né, o seu destino final. Por que eu falo isso? Que parece que o lugar de deserto na Bíblia, ele representa esse negócio caótico, ele representa onde não tem ordem, ele representa onde a presença de Deus não está. E lá também se encontram os bodes, os demônios. Então a escolha do animal de bode é relevante também nesse dia.
O bode vai levar o castigo, ele vai ser colocado sobre a punição. Então essa frase, o bode para Azazel, pode ser que se refere, pode ser uma referência a uma personagem. Não precisa ser que ele realmente existe ou não. Mas ele vai representar, ele vai lá para Azazel. É onde que Azazel, onde que o líder dos demônios vai ficar? No deserto, no lugar de punição, afastado da presença de Deus. É lá que o pecado vai. Deus vai retirar de nós o nosso pecado, afastar de nós, e o pecado vai ser colocado naquele lugar caótico. Ele precisa ser removido. Lá onde habita os bodes, os demônios, o capitão. Então a ideia, eu acho que não é tanto, você vê que a Bíblia em Levíticos, ele não se preocupa em falar quem que é Azael, quem que é a mãe dele, de onde que ele viu, onde que ele vai morar, o que que ele faz lá. Não se preocupa em nada, é apenas, eu acho que é o lugar de destruição, se referindo a uma pessoa que eles tinham um conhecimento de um capitão, o líder, digamos Satanás. O bode para Azazel é o bode para ser acabado. Então ele é colocado, ele leva sobre si os pecados e leva longe para ele ser julgado, no lugar de julgamento. E isso sim representa o que Jesus faz. Levou o pecado nosso sobre ele, sobre a sua carne, ele se tornou impuro e precisou então ser morto. Ele foi destruído e leva e tira de nós nossa culpa, o nosso pecado, e leva distante de nós e ser destruído, que aí não nos afeta mais. É lá nos lugares dos bodes que ele vai ficar. Então é interessante essa correspondência, Azael com bodes, com demônios, com lugar de julgamento e deserto e etc. Não é totalmente aleatório, seria algo compreensível para eles. Os nossos pecados estão sendo retirados de nós, é isso que Deus vai fazer por nós um dia. E esse dia da expiação, em conjunto com outras coisas, era o dia do jubileu. A gente vai ver em Levíticos mais para frente. É o mesmo dia onde era declarado o perdão de todas as dívidas. Tudo era retornado ao seu lugar correto. A grande trombeta soava nesse dia, que nem o molequinho gritando. Aí soava aquela trombeta para anunciar o dia de perdão, o dia de libertação, o dia de redenção. Era dia que também era levado embora o bode. Essas coisas representando e nos preparando para compreender o que é que Jesus fez. Então o pecado dele, o sacrifício de Jesus, à luz dos capítulos, esse capítulo 18 de Levíticos, ele representa muito mais do que apenas ele morreu em nosso lugar. Então a morte de Jesus não é apenas ele tomando o julgamento sobre o corpo dele. De acordo com o dia de expiação, ele se tornando nosso pecado, ele levando o nosso pecado embora. Também tem essa noção. Tem essas duas coisas distintas. Ele tomando a punição, sendo punido por nós, ele tomando sobre ele o nosso pecado, retirando o nosso pecado. Não tem mais o pecado. Agora que foi retirado no dia de expiação, eles celebravam esse dia por 7 dias, inclusive, celebrando o que Deus fez, reconhecendo que ele retirou aquela culpa deles. É isso que Jesus faz, ele retira a culpa nossa, o pecado. Então não tem mais direito. É por isso que Paulo fala: o pecado não tem mais direito sobre nós. Foi retirado, foi mandado embora. Além disso, o fato que ele já recebeu toda a nossa punição, é que o Romanos 5 diz: gente, agora que nós não temos mais culpa perante ele, mesmo quando a vida estiver ruim, a gente pode ficar feliz, porque nós temos absoluta certeza de que não é ira de Deus vindo sobre a nossa vida. Se a culpa foi retirada e ele recebeu punição, o sangue dele purificou o tabernáculo. Se nos encontramos com dificuldade, não é porque estamos sofrendo justiça e ira de Deus na vida. Absoluta certeza disso. É por isso que a gente pode ficar feliz. Só pode ser coisa boa para nós, tribulação. É isso que Romanos 5 diz. Nós nos regozijamos até a nossa tribulação, porque não pode ser por ira o julgamento de Deus. Só pode ser que ele quer transformar a nossa vida. Só pode ser por coisa boa que vem dificuldades para nós. Para todo mundo, sem exceção. Não, no caso dos bodes, Nós que somos. no caso dos bodes, por exemplo, isso só aplicava a Israel. Isso só aplicava ao povo que tinha um compromisso com ele. Não se aplicava a todas as nações. Todos aqueles que queriam entrar num acordo, numa aliança com ele,
recebiam o benefício disso. Eu acho que esse é o mesmo princípio no Novo Testamento. A oferta da vida de Jesus é apropriado por aqueles que se comprometem com Ele. É os grandes benefícios de ter Ele na nossa vida. Então esse dia do bode ele é fascinante. Esse dia da expiação é muito interessante. O dia do grande jubileu, as dívidas pagas, libertação anunciada, os escravos voltando, pessoas que tinham perdido seu emprego, sua terra, recebendo novamente. É o dia de restauração. Desculpa. É o dia de restauração. E Deus marcando isso com a ressurreição e a vida de Jesus. Com nós também. Esse grande momento de libertação das nossas culpas e os pecados. E essa grande expectativa de ter um corpo perfeito, restaurado, renovado. Que nos garante que agora o que a gente enfrenta só pode ser para o nosso bem, porque o julgamento foi retirado. Então acho que isso é uma das coisas muito fortes do dia da expiação para nós hoje, entendendo o sacrifício de Jesus. Não precisamos ter dúvida em relação ao que Deus está fazendo. Esse ritual afirma a nossa fé, né, no caráter bom de Deus, e que a ira foi retirada sobre a nossa vida. Tá bom, gente, o capítulo 16, eu acho que de tempo e também o que a gente fez é o suficiente para... O resto do procedimento em 16 é coisa que nós já vimos nas outras ofertas, de tratar o sangue, as cinzas e tudo mais. Mas eu acho que o mais importante do capítulo nós tratamos. Então, em conclusão, Azazel talvez se refere a essa personagem, mas a ideia principal é que o bode está levando os pecados para um lugar de julgamento e de destruição, para tratar totalmente de uma vez só, né, o problema. E o nome pode ser um jeito de se referir a uma coisa que eles iriam conhecer, essa personagem Azazel, ou seja, Azael, seria a mesma pessoa. Tá bom, alguma pergunta antes de nós terminarmos e orarmos? Algum comentário? Vou terminar com o seguinte. Romanos 12, nós temos aquela grande e famosa declaração, né? De entregue então seus corpos como sacrifícios vivos. O único sacrifício vivo na Bíblia é o bode para Azazel. Ele vem vivo, ele carrega sobre si os pecados. Possivelmente Romanos 12 tem essa noção em mente das nossas vidas, e nós encararmos as nossas vidas como esse bode que foi dado para Azazel. Por quê? Se você ler o contexto de Romanos 12, você vai ver a vida de corpo, né? A vida amando um e outro, carregando os pecados de um e do outro, tipo levando, né? Falamos nos jovens um pouco sobre isso, a vida em corpo, de amar, às vezes é encarar e até carregar os pecados um do outro. E é bem possível que isso faz parte do chamado de Romanos 12. Nossa vida como um sacrifício a Deus é tipo um sacrifício a Azazel, onde o animal está levando a culpa. E quando a gente vive amando um ao outro, muitas vezes a gente tem que levar os pecados de outra pessoa, carregar aquilo, carregar ele quando ele precisa. Então é bem possível que isso fornece o chamado da nossa vida, de nos ver como bodes emissários, bodes que vão carregar a culpa de um e do outro, bodes que encaram isso como um serviço. Não que vocês são bodes ou apareçam como bodes, só alguns de nós, mas ele também fornece não só o sacrifício de Jesus, mas possivelmente a gente encarar a nossa vida como... Tá mais insuportáveis na carga uns dos outros, é isso, né? Que efetivamente levar o pecado. E de certa forma você não está apoiando o irmão. É porque a palavra em hebraico para perdoar é carregar. Então a ideia é que você pecou, você está carregando um fardo. Aí quando eu tiro aquele fardo, eu não vou cobrar de você o que você me deve. Tá, você falou uma coisa que me machucou hoje.
muito, digamos. Mas quando eu te perdoo, eu tiro esse fardo de você e eu tô tipo, né, tirando de você e eu tô levando, né? Nesse sentido. Então tem uma correspondência de perdoar um ao outro, carregar o fardo. Poderia ser um jeito de você falar, não, sabe que eu vou levar isso, eu não vou cobrar isso de você, eu vou te livrar dessa culpa. Tem mais sentido. E é isso que Jesus fez por nós, por isso que nós fazemos isso com os outros. Ou somos capacitados agora a poder fazer isso. Quando uma pessoa, tipo, assim, moradores de rua, sabe, tudo assim, drogados, né, e tal, vem, sabe, quer conversar, quer ajuda, eu passo longe, assim, não tenho, eu já, até domingo, né, isso aí é super pecado, né, eu não tinha que parar, mas eu não tenho a mínima vontade de fazer isso. Nesse sentido, assim, eu fico com Deus, sabe? Eu queria fazer isso, né? Pegar os pecados dele e carregar, né? Lógico, o cara não tem que perdonar, o cara não fez nada, mas só o fato dele me incomodar, sabe? Às vezes para amar aquela pessoa você vai ter que carregar um pouco, né? Aguentar o cheiro um pouco. Com medo de ser abordado. Nem o grego aguentar o cheiro. Não, mas isso aí eu acho que é bem de verdade. E a gente se vê, né, muito, nosso coração, a reação inicial às vezes não é a melhor. Quando eu estava vindo para cá, um dia para a igreja, alguém me deu um bolo para deixar aqui, para a equipe, aí eu tinha as minhas frutas, que eu como aqui, né, as frutas e o bolo, o carro estava aqui. Aí o cara veio na janela e falou, oi, tudo bem? Entendi. Aí eu falei assim, tem uma banana aqui, se você quiser uma banana. Aí ele falou assim, mas esse bolo aí, eu achei... Aí eu fiquei bravo, né, a minha reação inicial foi, cara, você aceita a banana ou vai embora, né? Não, deixa eu contar então, gente, desculpa, tá? Mas só, eu também parei no semáforo, o cara drogado lá, tudo veio, aí eu peguei, tinha uma banana, tinha umas frutinhas e dei uma banana pro cara. O cara me xingou de tudo que é jeito, eu comecei a xingar ele também, me xingou de tudo, velho, que nem tinha tocado no meu velho. Aí que eu fechei ele e eu sumi, sabe? Mas eu fiquei desejando que ele fosse atropelado, sabe? Não, mas é assim que a gente sente, né? É verdade. Por isso que eu fico assim, Deus, será que eu vou de terra? Não, você é que nem todos nós aqui, é só isso. Só isso, é humano. Somos pecadores, só estamos debaixo da graça. Que é graça. Então vamos orar e a gente está encerrado, tá? Vou orar aqui rapidinho por nós. Senhor, nós te agradecemos hoje por essa verdade de que você toma sobre nós e leva longe de nós os nossos pecados. E a gente leva com a gente esse desafio de seguir o teu exemplo, de levar talvez as ofensas de outras pessoas, de aprender a amar outros, não só dentro aqui da igreja, os nossos irmãos, mas também os de fora. Mas pedimos que o Senhor enche o nosso coração com gratidão por o que o Senhor tem feito por nós e que isso nos motiva, nos encoraja a viver essa vida diferente, essa vida de serviço e de amor. Seja louvado, seja glorificado aqui nosso culto de noite, nesse dia, seja reconhecido hoje agora no almoço, nas nossas atividades da tarde, que o Senhor continue sendo o centro de tudo que a gente faz. Entregamos ao Senhor os nossos corpos. Amém. Amém.